10 limites que os homens estabelecem e que atraem as mulheres. A maioria dos homens nunca aprenderá como os limites criam atração em vez de distância. Eles continuarão se doando demais e se perguntando por que o interesse desaparece. Esses 10 limites invertem esse padrão. E o último explica o padrão emocional ao qual as mulheres se adaptam quando querem um homem. Ponto 10. Você se recusa a narrar suas intenções em tempo real. A maioria dos homens explica o que está fazendo enquanto está fazendo. Eu só queria te mandar uma mensagem porque eu não quis dizer isso. O que eu estava tentando dizer é, isso é vazamento verbal. Mostra que seu mundo interior está aberto à inspeção e negociação. Quando você para de narrar suas intenções, algo muda. Ela não recebe mais um relato constante de seus motivos. Ela precisa sentir você em vez de analisá-lo. Psicologicamente, isso cria o que é chamado de tensão interpretativa. O cérebro dela permanece engajado porque não tem acesso total. Isso não é ser vago, é ser autocontido. Você não esconde seu interesse, mas também não o esclarece demais. O limite está entre suas ações e suas explicações. Você age com clareza e deixa o silêncio criar a atmosfera. As mulheres percebem isso como profundidade emocional e confiança porque você nem está buscando aprovação para suas próprias intenções. Ponto 9. Você estabelece um limite em relação ao trabalho emocional, não ao tempo ou ao sexo. A maioria dos conselhos orienta os homens a limitarem o tempo ou o acesso sexual. Isso é óbvio e amplamente utilizado. O limite mais raro é o trabalho emocional. Trabalho emocional é quando você administra os sentimentos de outra pessoa, acalmando, validando em excesso, constantemente tranquilizando. Quando você para de fazer isso, você não se torna frio, você se torna centrado. Se ela está ansiosa, você não corre para resolver o problema. Se ela está chateada, você não faz malabarismos emocionais para estabilizar o humor dela. Você permanece presente sem se tornar responsável pelo estado interno dela. Isso sinaliza autonomia psicológica. Diz a ela, eu consigo lidar com a emoção sem ser engolido por ela. Isso é profundamente atraente porque reflete como a autoridade funciona em nível do sistema nervoso, ela se sente amparada sem ser manipulada. O limite não é distância, é não absorção, e as mulheres interpretam isso como força. Ponto 8. Você limita o acesso às suas reações internas. Quando algo te surpreende, te irrita ou te lisonjeia, você não demonstra isso instantaneamente. A maioria dos homens mostra sua resposta interna completa, imediatamente, riso, irritação, aprovação, desaprovação. Isso os torna previsíveis. A previsibilidade mata o mistério. Limitar o acesso às suas reações não significa suprimir a emoção. Significa metabolizá-la primeiro. Você faz uma pausa antes de responder. Você deixa seu rosto neutro por um segundo a mais. Isso cria um microatraso que comunica a autorregulação. De uma perspectiva psicológica, a reação tardia sinaliza um status mais elevado porque seu sistema nervoso não está sendo afetado pelo ambiente. Ela sente isso e ajusta seu comportamento de acordo. Não porque ela esteja intimidada, mas porque o cérebro dela te registra como estável. Estabilidade mais mistério é igual a confiança sexual. Se você leva a sério a condução das interações em vez de persegui-las, comente firme. Vamos ver quem se mantém firme quando os outros se emocionam. 7º ponto. Você não resolve momentos constrangedores. Silêncio, falta de comunicação ou atrito social fazem a maioria dos homens se desesperar. Eles brincam, explicam, mudam de assunto, ou pedem desculpas por uma energia que não precisa de desculpas. Quando você para de tentar resolver momentos constrangedores, você estabelece um limite em torno do desconforto social. Você está dizendo, sem palavras, este espaço não me assusta. O constrangimento é uma tensão sem significado ainda. Quando você o deixa estar, ele se transforma em química. A mente dela começa a preencher a lacuna. Ela se torna consciente do próprio corpo, da sua presença, do momento. Se você se apressa em aliviar essa tensão, você a transforma em normalidade. Ao não tentar resolver o problema, você mantém a polaridade viva. Isso não é ser rude. É não ter medo do silêncio. E as mulheres interpretam isso como compostura, uma característica ligada à dominância na psicologia evolutiva, porque a calma na incerteza implica competência para a sobrevivência. 6º ponto. Você mantém um padrão pessoal para a forma como as pessoas falam com você. A maioria dos homens ou tolera tudo ou confronta tudo. O limite atraente é mais silencioso, você não permite desrespeito, mas também não o dramatiza. Se ela usar um tom que você não gosta, você não a repreende por respeito. Você muda o seu nível de envolvimento, sua voz permanece calma, mas sua atenção se retira ligeiramente. Isso cria um ciclo de feedback comportamental sem conflito. Ela sente a mudança antes mesmo de entendê-la. Psicologicamente, os seres humanos se adaptam mais rapidamente a mudanças na recompensa do que a correções verbais. Seu limite não é uma regra, é uma atmosfera. Com o tempo, ela fala com você de forma diferente porque sua presença treina o sistema nervoso dela a associar certos tons à proximidade e outros à distância. Isso é influência sem discussão.
Ponto 5. Você separa conexão de segurança. Conexão é presença compartilhada. Segurança é amortecimento emocional. A maioria dos homens confunde os dois. Eles pensam que a proximidade exige afirmação constante. Está tudo bem, não se preocupe, eu gosto de você. Tá tudo bem entre nós. Quando você para de misturar conexão com segurança, a intimidade se aprofunda. Você pode sentar perto dela sem explicar o que isso significa. Você pode olhar para ela sem esclarecer seu sentimento. Isso cria espaço psicológico. O cérebro dela não recebe certeza mastigada, então começa a se inclinar para frente. O desejo cresce na incerteza, não no amortecimento emocional. O limite é que você não usa a reafirmação como um lubrificante social. Você deixa a conexão existir por si só. As mulheres percebem isso como maturidade emocional porque você não está tentando controlar a narrativa da interação. Quarto ponto, você encerra as interações enquanto o interesse dela ainda está aumentando. A maioria dos homens encerra as conversas quando a energia diminui. A atitude mais rara é ir embora enquanto a energia está aumentando. Não abruptamente, não dramaticamente, mas decisivamente. Preciso ir, no auge do engajamento, cria um ciclo aberto. O cérebro dela continua processando a interação depois que você vai embora. Isso se chama processamento incompleto. A mente busca um fechamento. Quando você sempre fica até o momento se esgotar, você a condiciona a associá-lo ao esgotamento. Quando você vai embora em um momento de alta energia, você a condiciona a associá-lo ao impulso. O limite é temporal. Você decide quando o acesso termina com base na energia, não na disponibilidade. Isso não é manipulação. É respeito próprio expresso através do momento certo, e o momento certo é um dos sinais eróticos mais fortes porque implica que você tem um ritmo de vida que não orbita em torno dela. Esta parte trata de reconhecer a linha psicológica que você está estabelecendo. A forma como você conduz a conversa sem quebrar a atenção é o que mantém o interesse, e isso está na camada de membros do comentário fixado. Ponto 3. Você não permite familiaridade instantânea. Familiaridade é bom, mas se for muito rápida, elimina a polaridade. Quando ela começa com piadas internas, revelações pessoais ou contato físico casual logo de cara, você não a pune. Você controla o ritmo, você responde com carinho, mas não acompanha a velocidade. Isso cria uma assimetria na intimidade. A assimetria gera atração porque a faz investir emocionalmente antes de se sentir totalmente segura. O limite aqui é o ritmo. Você controla a rapidez com que o relacionamento se torna emocionalmente casual. Psicologicamente, isso mantém a interação no âmbito do namoro, em vez da amizade. Ela não consegue se acomodar imediatamente. E como você não a está rejeitando, apenas diminuindo o ritmo, ela percebe isso como profundidade em vez de distância. Ponto 2. Você não recompensa os testes com explicações. Os testes vêm na forma de sarcasmo, desafios ou pequenas provocações. Você provavelmente é como todos os outros caras. Você parece confiante demais. Aposto que você diz isso para todo mundo. A maioria dos homens responde com lógica ou tentando tranquilizá-la. Isso recompensa o teste com atenção e justificativa. O limite mais atraente é a não reatividade. Você responde de forma divertida ou neutra, sem se explicar. Pode sorrir e não dizer nada, ou dizer talvez, e continuar o que estava fazendo. Isso comunica que sua identidade não está em questão. Do ponto de vista psicológico, isso demonstra validação interna. Os seres humanos são atraídos por pessoas que não precisam de aprovação externa porque isso implica independência de recursos. O sistema nervoso dela relaxa com isso, porque percebe que você não vai sucumbir à pressão social. Primeiro ponto, você condiciona sua atenção à compostura mútua. Este é o limite mais profundo de todos. Sua atenção é calorosa, mas não incondicional. Se ela estiver caótica, rude ou emocionalmente instável, você não tenta acompanhar o estado dela. Você permanece calmo e ligeiramente indisponível até que a interação se estabilize. Isso molda o clima emocional. Ela aprende que a proximidade com você existe na calma, não no drama. Isso não é controle, é moldar o ambiente. Seu sistema nervoso se torna o ponto de referência. Com o tempo ela se regula mais quando está perto de você porque é assim que ela se conecta com você. Psicologicamente, isso inverte a dinâmica usual. Em vez de você se adaptar ao humor dela, ela se adapta ao campo emocional que você cria. E é isso que faz um homem se sentir como um líder, e não como um seguidor no âmbito romântico. Entender esses limites não se trata de controlar a atração. Trata-se de reconhecer como o espaço psicológico molda o desejo antes mesmo de qualquer coisa física acontecer. Quando você para de dar acesso excessivo às suas emoções, ao seu tempo e às suas reações, algo muda na forma como uma mulher se relaciona com você. Ela não apenas se sente atraída, ela começa a se ajustar à sua presença. E geralmente é aí que algo novo surge, ela começa a se abrir, não flertando, não provocando, conversando, compartilhando o estresse, desabafando sobre pessoas em sua vida.
mencionando coisas que normalmente não mencionaria. A maioria dos homens presume que isso significa que foram colocados na zona da amizade. Mas psicologicamente, esse momento significa algo muito diferente. Porque quando uma mulher compartilha seus problemas com você, isso sinaliza um tipo específico de posicionamento emocional que geralmente precede o aprofundamento da atração. O próximo vídeo explica exatamente o que esse comportamento significa, por que acontece, e o que revela sobre como ela está começando a te enxergar.